eu faço uma pergunta a você. Se suas vendas dobrassem em 30 dias, sua empresa ia crescer ou ia travar? O maior risco hoje pode não ser a concorrência, sabia? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre, número 1, o risco que trava a sua empresa, né? O risco número 1, identificando aí alguns gargalos. Vou trazer aí uns exemplos reais do dia a dia, pensando em empresas familiar, varejo, infoprodutores, e-commerce. 3, uma sugestão aí de plano de 48 horas para você reduzir o risco sem burocracia. Vamos lá? Bom, primeiro, crescer no escuro, né, sem clareza do que pode dar errado, sem dono definido, sem controles mínimos, sem evidências do que foi feito, é um perigo, né? Isso é o maior risco, na verdade, que a gente tem, ou seja, crescer no escuro. Então não é sobre ter mais processos, é sobre ter o mínimo que vai lhe dar previsibilidade. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia de um risco. Fluxo lógico aqui para você identificar um risco e controlar os problemas. Primeiro, o evento, o que pode acontecer. O que pode acontecer? 2, a causa, por que isso acontece? 3, impactos, qual é o dano? Indicadores, como eu percebo antes? Controle, o que reduz esse dano? E a evidência, qual prova eu guardo? Então, 3 sinais de que você já está travando. Primeiro, caixa surpresa. Você vende, mas não sobra. Não entende a margem real do negócio. 2, dono gargalo. Tudo passa por você ou por um familiar. A empresa não anda sem a sua aprovação. 3, retrabalho e conflito. Então, cada um faz ali de um jeito. Imagina, cada um faz de um jeito. A discussão, ela vira regra, né? E a eficácia, cai. Então, qual desses 3 acontece aí na sua empresa? Me conta, deixa aqui nos comentários, tá bom? O risco, né, na verdade, eu vou trazer aqui um exemplo para você em relação a uma empresa familiar. Um exemplo número 1, o risco da confiança sem o combinado. Aqui todo mundo manda um pouco, né? Empresa familiar geralmente é assim. Então, qual que é o cenário? O financeiro é com a mãe, compras é com o pai, vendas é com o filho. E ninguém tem ali um limite claro da decisão. A empresa cresce, maravilha, aumentam-se os gastos, ninguém sabe quem aprovou o quê, isso acaba virando uma briga interna e aí trava tudo. Então, esse é um exemplo, né, de uma situação de família, empresa familiar. Qual que é a solução para resolver isso? Controles mínimos. Então, ter ali alçada simples, né, ou seja, defina claramente quem aprova o quê e até qual valor. Reuniões mensais, ou seja, até 30 minutinhos por mês, obrigatório ali, você se reúne para alinhar as coisas, para melhorar a comunicação. Faça uma ata simples, onde deve conter ali a pauta, decisão, responsável, prazo. Sempre vai ter um assunto. Crie esse hábito de ter ali uma reunião mensal, quinzenal, semanal, que seja, mas crie uma reunião para vocês falarem do negócio. Isso é uma solução. Quando eu falei de alçada simples, você pode estabelecer um limite ali, ó, compra, sei lá, de até R$1.000, elas não precisam de aprovação do sócio, por exemplo. Isso é um exemplo aí numa situação de empresa familiar. O exemplo número 2, varejo. Né? Então, vamos supor ali que o estoque ele virou uma sangria. A loja vende bem, né? Abre mais canal, contrata, e o estoque ele vira ali um buraco negro. Sobra de um lado, falta de outro, acontecem muitas perdas, muitas trocas, muitas divergências. O desconto, né, que você tem que dar para resolver ali esses problemas, tem que ficar dando mais descontos. Né? Então, esse geralmente é um problema, né, para quem tem ali crescimento rápido, lida com varejo. Qual que é a solução? Ter alguns controles mínimos. Primeiro, inventário cíclico. Não para a loja, você não precisa parar a loja para fazer inventário. Conte um pedaço do estoque toda semana, mas mantenha uma frequência semanal. Faça ali um inventário cíclico e registre. Você não vai parar a loja e você vai conseguir ir controlando o seu estoque de forma gradual. Registro de perdas. Quebras e perdas, elas devem ser registradas por motivo, não apenas ser baixadas ali do sistema. Você tem que entender os motivos da perda que acontece. E isso tem que ser feito imediatamente. Então, são alguns controles. Conciliação.
A conferência de caixa, né? Então você confere ali o caixa fisicamente e o sistema. E você leva 10 minutos por dia para fazer isso. Então isso tem que ser feito diariamente. Então 3 controles ali que eu falei, né? Inventário, registro de perdas e a conciliação cíclica diária todo dia. Cíclica não, diária, tá bom? No caso ali de um exemplo para infoprodutor, vamos lá. A reputação tomou dano. O ciclo vicioso de prometer e não entregar. Então você faz ali um lançamento, né? Uma campanha funciona, entram muitos alunos de uma vez, aí começa a ter gargalo de suporte, canais estouram, respostas atrasam, o aluno fica sem acesso. Isso gera uma reação negativa, né? Os pedidos de reembolso aumentam, os comentários negativos explodem, e aí a reputação cai e o próximo lançamento que você fizer pode vender muito menos. Qual é a solução nesse caso? Tem ali um indicador, um SLA de suporte, né? Uma meta de suporte mínima, ou seja, defina um prazo ali de no máximo 24 horas para dar as respostas e coloque ali uma mensagem automática de que você vai responder no prazo de 24 horas. Isso diminui a ansiedade do seu cliente, né? Da pessoa que está ali. Cria ali uma fila única, né, com tags, ou seja, centralize, classifique se é um problema financeiro, tecnológico ou se é um problema de conteúdo. Começa a criar essa fila única aí e dar essa triagem para o problema, para você conseguir uma triagem melhor ali para poder classificar o problema, né? Então, se é um problema financeiro, se é técnico, se é de conteúdo, você vai criando ali umas tags. Isso com recurso tecnológico você consegue, mas não deixe de fazer. E cria ali um indicador, então percentual, né, de tickets que estão em atraso, a taxa de reembolso que você precisou fazer, monitore isso para entender como é que está o seu desempenho, né, entender como está a sua relação com o seu público. Um outro exemplo que eu trago aqui é para e-commerce. E-commerce, imagine, você compra, hoje em dia muita gente compra aí pela internet, então quem tem empresa de e-commerce muitas vezes se vê ali nessa situação, né? Ou seja, às vezes o pós-venda implode, a campanha funciona, só que a logística, né, o prazo, a devolução, eles acabam virando ali um caos. Então você tem atraso na entrega, devolução, reputação cai, né? O marketplace, ele pune você, então o crescimento trava com isso. Então, o que a gente pode trazer aqui de solução de controles para esse caso, né? Um monitor de pedidos em riscos, ou seja, você tem que arrumar um jeito de acompanhar diariamente o que está fora do padrão, seja por atraso, por ruptura, por problemas na transportadora. Então, tem uma espécie de BI ali, né? De visualização de monitor que mostre os seus pedidos aí que estão fora do padrão. Então, você precisa ter visibilidade disso. Como aí você tem que descobrir. Recursos tecnológicos, integração de sistema, procure entender o que vai lhe dar essa visibilidade, mas monitore sempre esses pedidos que estão em risco. Saiba quais são os pedidos em risco. Crie ali uma política simples de troca. Essa é uma regra clara, precisa estar visível. Então, a clareza, ela reduz o atrito. Ela é o custo, e ela reduz o atrito e o custo operacional do suporte. Então, você deixar uma política simples de troca ali muito clara, muito visível ali na sua página, isso vai ajudar muito, tá? E tem ali indicadores chaves, por exemplo, monitore apenas o essencial, ou seja, o percentual de pedidos atrasados, o percentual de devoluções ali por motivo, mas tem assim esses indicadores. Isso é muito importante. Bom, e o plano prático aqui para vocês em 48 horas, que é o mínimo viável de uma matriz de risco, vamos falar assim, né? Que em 40 horas você não vai virar uma multinacional, não. Você não vai fazer uma mudança, revolução grande na sua empresa capaz de atrair um investidor, se tornar... Não é isso. Você vai criar um painel mínimo de previsibilidade. É só isso, mas é começando que a gente dá o primeiro passo, né? Bom, então qual a sugestão aqui? Passo número 1. Escolha um processo que mais trava. Seja caixa, seja estoque ali, a logística, seja uma questão regulatória ali de conformidade, seja entrega, atendimento. Veja, não tenta resolver tudo de uma vez. Foque no gargalo principal. Isso é muito importante. Você vai levar o quê? Uns 30 minutos?
mas nesses 30 minutos você escolhe ali qual é o teu processo que mais trava. Escolhe ele ali, pense nele, eleja ele para ser o piloto da sua governança a partir de agora, da sua estruturação. Aí depois que você fez isso, vai para o passo número 2. Escreva ali, 5 riscos. Isso vai demorar um tempo maior, você vai demorar ali talvez 1 hora refletindo ali em relação a isso. Então, quais os 5 riscos que você tem ali dentro do seu negócio? O que pode acontecer? Pensa no evento, o que pode acontecer? Então você tem aí 1 hora, vou te dar ali 1 hora. Em 1 hora você vai pensar ali nos eventos, né? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Pensou em uma coisa que pode acontecer, 2 coisas que pode acontecer, escreve. Do lado você coloca assim, por que acontece isso? Qual é a causa disso? Então, o que pode acontecer? Qual é a causa? Terceiro, o impacto. Qual é o dano? Se isso acontecer, qual é o dano? O número 4 ali, o sinal. Então, como eu percebo antes? Qual é o sinal que isso vai me dar para esse evento? Lembra, o evento é o que pode acontecer, a causa, por que acontece, o impacto, qual o dano e o sinal. Como que eu percebo antes? Depois, o controle, né? O que reduz isso? O que pode reduzir isso? E por último, a evidência, né? Como que eu provo ou eu me guardo, né, de que eu fiz ali as medidas corretas? Essa parte da evidência é muito pensando em governança no sentido de auditoria, né? Auditoria mesmo. Então, a evidência, muitas vezes, ela é dispensável, contanto que você realmente identifique os riscos, a causa, o impacto, o sinal do que pode, como você pode perceber, e o controle. Mas, assim, a evidência é muito recomendável, né, muitas vezes, porque ela é que vai sustentar, muitas vezes, o lastro de tudo que você fez, tá? Bom, então, ali um exemplo prático aqui, atraso de entrega, por exemplo, em e-commerce. Qual que é o evento? É o atraso na entrega. O que causa esse atraso na entrega? Transportadora, ruptura de estoque. Qual é o impacto? Queda da reputação, devolução. Qual é o sinal de que isso pode acontecer? Os pedidos com mais 3 dias sem movimentação. Né? Então você tem ali pedidos que estão há mais de 3 dias ali sem movimento nenhum. Você está vendo que não está saindo do canto aquele pedido. Isso é um sinal. Qual é o controle que você pode ter sobre isso? Fazer um monitoramento diário ali dos pedidos, né? E quais as evidências, né? Você tem ali um relatório extraído do sistema, você tem um print do painel ali de monitoramento. Bom, então qual que é o passo número 3 aqui para poder ir para a solução? Primeiro, você tem que definir um dono, um responsável único, uma pessoa que vai ser a responsável por aquele processo ali, para executar aquele processo. Então, um dono. 2, o prazo, né? Qual é a data limite clara que você vai dar ali para a entrega lá ou a verificação? Você estabelece o prazo. E a evidência, né? A prova ou física ou digital de que foi feito realmente. Então, sem dono e prazo, a gente está falando de boa intenção. Boa intenção não vai resolver o teu problema. A gente precisa ter ação. Passo número 4. Você pode criar ali uns 2 indicadores. Você leva ali uns 15 minutinhos do seu tempo para pensar em 2 indicadores. Então, um indicador que mede o desempenho do controle e um indicador que mede a aproximação do risco. Então, estou falando assim, dois indicadores. Um para medir o controle e o outro para medir o risco. O que vai medir o controle, por exemplo, a gente está falando de percentual de conciliação bancárias feitas no prazo. Você não disse que vai fazer conciliação bancária todo dia? Então, quantos por cento foi feito realmente dentro desse prazo? É a mesma coisa do estoque, né, que eu falei, você fazer uma contagem cíclica. Né? Quantos por cento ali foi feito todo dia ali um pouquinho, né? E um indicador ali de risco. Então, por exemplo, o número de pedidos que ficou atrasado hoje, né? O número de percentual de estoque no limbo, que eu não sei como é que tá, né? De perdas ali do estoque. Então, você vai criar ali os indicadores que fazem sentido para você. E número 5, ali, o 5º passo ali para você já dar um upgrade é você instituir um ritual
um ritual mesmo, ou seja, semanal, geralmente semanal, vamos pensar por semana, né? A gente organiza a nossa vida por semana. Segunda-feira é o dia de começar tudo, então semana é um bom... O ritual semanal, eu acho que ele resolve muito. Então você começa a pensar ali, o que piorou? O que melhorou? Qual a evidência que entrou, né? Então, esse ritual semanal é para você fazer análise do que você fez com aquele processo crítico. Você fez o que com aquele processo crítico? Você viu aqui esse vídeo, anotou ali as coisas que eu falei e você foi para campo para fazer, então você precisa saber o que piorou, o que melhorou, né? Qual a evidência disso que deixou. Então, o seu plano ali de 48 horas que eu falei, você vai ter ali um total de 2 horas e meia de trabalho focado na estratégia. Você vai sair da operação e vai focar na estratégia. Então, você vai escolher um processo, você vai escrever 5 riscos, você vai definir o dono e o prazo para aquela situação, você vai criar 2 indicadores e você vai implantar um ritual semanal de monitoramento. Combinado? Esse é o seu plano de 48 horas para você já dar um upgrade. E quer fazer do jeito certo e rápido? Acelera aí os seus resultados com um programa completo. Aqui nós vamos lançar aqui a OPS, né, Operação Sossego, então você vai ter acesso aí a aulas gravadas, então você aprende o método passo a passo, no seu ritmo, você vai receber modelos de planilha, então você aplica aí em horas, não em semanas, tudo pronto para usar, modelos de planilha de risco, planilha de contexto, planilha para o seu mapa de gestão para você ir preenchendo. Você vai ter acesso ali a uma mentoria mensal, ou seja, a gente ajusta ali o residual, define prioridade, traça o plano de ação. Mensalmente a gente vai ter um encontro para trocar ideias, para fazer network, para conversar com outras pessoas que estão nessa mesma situação e buscar elevar o nível de governança da sua empresa. Então esse é um programa completo que você pode ter acesso, você me segue e você vai ficar sabendo ali logo mais como ter acesso a isso, tá bom? Então comenta aqui a palavra matriz e eu te mando ali mais dicas sobre esse programa, te explico como ele funciona, ok? Bom, então pense aí direitinho, né? Qual é o seu travamento número 1 hoje? Qual é o seu travamento número 1 de hoje? É caixa? É pessoas? Estoque, logística, entrega, atendimento? Comenta aqui nesse vídeo aqui embaixo que eu vou ler e vou sugerir ali um risco, um controle, aí pensando na sua realidade. Quero saber aí qual que é o seu risco hoje, beleza? Até mais então e lhe vejo aí nos próximos vídeos.